Olá, começa agora mais uma edição do Espelho Urbano. E no programa de hoje você confere uma reportagem especial que mostra a evolução da tecnologia nos aparelhos auditivos e como ela trouxe benefícios aos usuários. Vamos ver também que o mundo profissional está cada vez mais presente nas redes sociais. E ainda, uma entrevista no Espelho Olímpico para você conhecer ou matar a saudade da época de ouro do vôlei brasileiro. E nós teremos música aqui no estúdio, 2 integrantes da banda de rock brasileiro Para-Brisa, que já faz parte do cenário aqui da PUC. E nós vamos começar o programa de hoje falando sobre mulher na universidade, não é mesmo, Roberto? É isso mesmo, Verena. Você sabia que dados do INEP dizem que as mulheres são 46% dos professores do ensino superior brasileiro? A repórter Beatriz Guimarães fala como é essa realidade na Unicamp. Confira só. Na Unicamp, apenas 37% dos professores são do sexo feminino. A diferença é maior entre os cargos de direção. Dos 24 departamentos da universidade, apenas 4 são dirigidos por mulheres. O que será que os alunos da universidade pensam disso? Acho que é um absurdo, porque, por exemplo, no meu curso História, a maior parte dos professores são mulheres. Eu sei que o coordenador do meu curso é um homem. Por mais que a gente tenha muitas estudantes mulheres, é muito difícil você ver mulheres em cargos altos. Muitas docentes são mulheres, mas o diretor é um homem. Para entender a dificuldade da mulher em alcançar os altos cargos na Unicamp, a pesquisa Desigualdades de Gênero na Carreira Acadêmica no Brasil levantou números sobre as docentes. As mulheres, elas conseguem cada vez mais diplomas muito valorizados, diplomas difíceis, mas elas não convertem esses diplomas em posições no mercado de trabalho da mesma maneira que os homens convertem. Além das cobranças serem diferentes para homens e mulheres na sociedade, a pesquisadora explica que, no caso da Unicamp, a menor presença do sexo feminino pode ter relação com a história da universidade. A promessa de criação da Unicamp era que se criaria uma universidade com a ambição de promover o desenvolvimento do interior paulista, do país, e muita ênfase foi dada a essas áreas que tradicionalmente não eram femininas. De acordo com a pesquisa da Unicamp, as mulheres são 43% dos docentes nas ciências biomédicas, 42% nas ciências humanas, 26% nas engenharias e 22% nas exatas. Deu para ver no gráfico que as mulheres são minoria entre os docentes em todas as áreas de conhecimento da Unicamp, sendo as engenharias e as ciências exatas as áreas com maior diferença entre os sexos. Mas existe uma faculdade de engenharia aqui na Unicamp que é um exemplo quando o assunto é igualdade de gênero. Consegue adivinhar qual é? A Faculdade de Engenharia Química mantém um equilíbrio entre homens e mulheres, tanto no corpo docente como entre os alunos. Essa é uma das 4 unidades que tem uma mulher como diretora. Marisa Bepu afirma que não há uma fórmula mágica para alcançar a igualdade. Ano passado eu recebi um docente do MIT, o Massachusetts Institute of Technology, e ele falou, como é que vocês conseguem que tem esse gender balance? Porque a gente ainda não tem lá. E eu disse, a gente não faz esforço nenhum para isso, só deixa as oportunidades abertas. Existem sociedades onde o direito das mulheres são cerceados. Eu não acredito que seja o nosso caso aqui. Esses dados da Unicamp podem até surpreender, mas se depender das alunas, cada vez mais mulheres vão marcar presença no mundo acadêmico. O meu projeto de pesquisa envolve a atuação das mulheres na história. Eu pretendo depois fazer uma integração com engenharia da computação e depois, se eu conseguir, ainda fazer um mestrado e doutorado. E ainda falando em universidade, se você é estudante da PUC Campinas, provavelmente já ouviu falar do novo aplicativo do aluno, que foi lançado no início desse semestre. A nova ferramenta, que já recebeu o download de mais de 1.000 alunos, possibilita maior interação e facilita o acesso a informações acadêmicas como grade da semana, disciplinas cursadas e dados pessoais, além da frequência do mês e mudanças de grade durante o semestre. A intenção da universidade é ampliar suas funções ao decorrer do ano. O aplicativo está disponível no Google Play para Android e agora também na Apple Store para iOS. Mudando de assunto, Verena, a depressão atinge 20% dos jovens do mundo todo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. É isso aí, Roberto, e são diversos os motivos que causam essa doença. O principal deles é a dúvida na hora de optar por uma carreira profissional. Confira agora com a repórter Bárbara Alves.
Atualmente, não há números exatos de casos, mas, para esta psicóloga, há vários fatores que levam o universitário à depressão. Poderia ser um curso que ele não está satisfeito, perante familiares, pai, mãe, obrigar eles a fazer um curso que eles não queriam. É como essa estudante de 21 anos, que entrou em depressão logo após iniciar o curso de Direito. No segundo semestre do segundo ano de faculdade, eu comecei a faltar muito, não tinha ânimo para nada. Eu jogava vôlei, eu parei de sair com meus amigos. Mas, para ser sincera, assim, no primeiro ano já começou os primeiros sintomas, é que eu ignorava e ninguém nem percebia. O começo foi difícil, pois Yasmin confundia os sintomas e não percebia que estava com depressão. O começo foi bem perturbado, porque assim, como eu não queria aceitar que eu estava com depressão, eu falava que eu só não gostava da faculdade. Então, até o momento que eu me tranquei no quarto, eu nunca corri atrás. Eu fui jogada para dentro da faculdade, eu não escolhi direito. Eu não pude escolher nem o curso, nem a faculdade que eu fosse entrar. Gabriela Halter, estudante de jornalismo, conta que também teve dificuldades em perceber a doença. Eu sentia assim, uma tristeza muito grande, eu sentia um desânimo. Tinha muita coisa que estava acontecendo na minha vida que eu não conseguia dar continuidade, que eu não conseguia finalizar, mas eu não ligava isso a alguma doença. Se adaptar a um novo ambiente, as responsabilidades da vida universitária e as preocupações com o mercado de trabalho são alguns dos motivos que levam um jovem à depressão, provocando baixo desempenho do aluno e, em alguns casos, trancamento da matrícula. Estava no meio da aula, eu começava a me sentir mal, começava a chorar, sentia que correr para o banheiro, ligar para os meus pais, pedir socorro. Chegou num ponto que eu tive que decidir se eu ia continuar com a faculdade ou não. Muitos desses jovens ficam sem diagnóstico pelos sinais serem confundidos com problemas típicos de faculdade da idade. Elas confundem de uma prova que elas foram mal, não deu certo, ficou triste, mas naquele momento. E a depressão já é uma outra questão completamente diferente da tristeza momentânea, do estresse, do nervosismo, entende? É completamente diferente. Depois de 6 meses com a faculdade trancada, este ano Yasmin voltou para o direito e diz ainda ser uma luta diária com algumas recaídas. Tem dias difíceis, tem dias que dá aquela recaída, mas é um dia de cada vez, sabe? Eu tô voltando com as notas boas, tô conseguindo estudar, tô conseguindo me focar. E é isso, sabe? Eu não tô esperando que... Não é uma coisa que de repente você vai chegar solucionado, mas cada dia vai melhorando. E confira no próximo bloco uma entrevista com um bicampeão olímpico. E uma reportagem sobre a evolução da tecnologia dos aparelhos auditivos. Não saia daí, o Espelho Urbano volta já. Sabe aquilo que você não conta nem para o seu melhor amigo? Conte com a Clínica de Psicologia da PUC Campinas. Com o apoio de professores e estagiários, a clínica oferece atendimento psicológico gratuitamente. Mais informações pelo telefone 3343-6846. E no quadro Espelho Olímpico de hoje, você confere uma entrevista com um atleta campeão. Para você que é da nova geração, conhecer quem já fez história no vôlei brasileiro. Campineiro, 48 anos, 1,84 m de altura, 51 títulos em uma carreira que durou 38 anos. Só com a seleção brasileira foram 30 medalhas, sendo 2 ouros olímpicos e 4 títulos da Liga Mundial. Você sabe de quem eu estou falando? É o Maurício Camargo de Lima, mais conhecido como Maurício do Vôlei, que só descobriu o esporte graças à seleção brasileira. Em 82, quando o Brasil foi vice-campeão mundial, com aquela geração de prata, eu comecei a jogar, falei, vou tentar jogar voleibol. Daí eu comecei a jogar voleibol e aí percebi que eu tinha habilidade, talento e gostava, e gostei muito da modalidade, daí foi. Quando eu comecei no Clube Fonte São Paulo. Aí passaram por vários técnicos em clube até chegar numa seleção brasileira, onde comecei com o Bebeto de Freitas, que é um técnico muito reconhecido. Depois o Zé Roberto e por último, depois teve o Radamés, teve o Josenildo, tudo na seleção brasileira e por último, minha carreira terminei com o Bernardinho. Foram 23 anos de voleibol, desses 23 anos, 18 anos foi na seleção brasileira. Então que eu sei fazer tudo que eu
me vejo, era um esportista, né? Com o peso de um bicampeão olímpico, Maurício acredita num cenário positivo para as Olimpíadas do Rio, mesmo com o mau desempenho da seleção, que não vence há 6 anos a Liga Mundial. Vejo uma seleção que pode ser campeã olímpica, mas pode ficar em 5º lugar. A diferença técnica é muito pequena entre as seleções e entre os países hoje em dia. Então a torcida total é para que eles consigam, né, mais um título olímpico. Mas aí tem alguns desafios eles a terem percorrer, que eu acho que é por estar jogando dentro de casa, é uma pressão maior, torcida, mídia. Então eles têm que saber lidar com isso, saber como transformar isso para o lado bom, para a coisa positiva, para o lado positivo, né? Porque isso vai ser inerente a tudo, vai existir a pressão e eles vão ter que se adaptar muito bem quanto a isso. E sonhando com o ouro olímpico, a seleção brasileira recebeu um recado especial de Maurício Lima, o maior vencedor da história do voleibol brasileiro. Dizer que assim, ó, cara, a torcida vai ser grande para vocês aí. Eu particularmente vou estar torcendo 1000% por vocês. Acho que o Brasil inteiro vai estar. Se dediquem dentro de quadra, dê 110% dentro de quadra, porque a energia positiva vai existir. E se preocupem única e exclusivamente com a Olimpíada, com a medalha e com o objetivo maior que vocês têm à sua frente. São 2 semanas só que vocês têm que ter esse foco, o tempo inteiro concentrado e determinado. Depois passa, e essas 2 semanas vocês podem fazer história. Somos ouro! Campeão olímpico Brasil! No último dia 3 de abril foi realizada na Lagoa do Taquaral a 5ª caminhada de conscientização do autismo, para iniciar as atividades do Abril Azul. Mais de 150 famílias participaram da caminhada que percorreu em torno da Lagoa do Taquaral. O evento ainda contou com a participação dos cães de 2 instituições de Campinas, além dos palhaços do Palhagates, grupos envolvidos no tratamento de crianças com autismo. O evento foi realizado pela Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida. O objetivo é conscientizar as pessoas sobre o autismo, que acomete 1% da população. Vamos falar de qualidade de vida. Uma ótima notícia, Verena. É isso aí. Graças à evolução na tecnologia, a vida dos usuários de aparelhos auditivos tem ficado bem mais fácil. E atividades simples como assistir televisão, conversar numa roda de amigos, já não são mais um problema. A reportagem é de Sinara Macias. Dona Terezinha Barbosa, de 83 anos, usa aparelho desde os 60. Há 1 ano, assistir TV era uma tarefa que atrapalhava todos da casa. A gente põe na televisão, na saída da televisão, põe o aparelho ali e ouve a televisão direitinho no ouvido. O aparelho que Dona Terezinha usa hoje possui uma conectividade Bluetooth e wireless e trouxe muitos benefícios aos usuários, como explica a fonoaudióloga. De benefício para o paciente foram os acessórios que a gente tem, o TV Link, que o aparelho é conectado na televisão, esse acessório, transmite o som diretamente para o aparelho do paciente, o que tira aquele ruído externo que tem. Outro acessório é o controle remoto, que o paciente também consegue aumentar ou diminuir o volume de acordo com a necessidade dele. Então o paciente começa a ter mais autonomia. A tecnologia wireless e Bluetooth chegou ao mercado no fim de 2014. Antes, o modelo comum, o retroauricular, já era considerado digital, pois seu sistema era todo feito pelo computador. Esse novo aparelho custa entre R$2 e R$3.000. Para a fonoaudióloga, é um investimento que vale a pena. Então, o paciente que às vezes tem uma tecnologia um pouco mais básica, no decorrer de um tempo, o cérebro dele, a rotina dele vai exigir mais. Então, a gente tem que trocar de tecnologia em um aparelho que tenha mais recursos, que possibilite mais opções para ele, para melhorar isso. É um investimento que acaba sendo um pouco maior, sim, mas o custo-benefício que traz para o paciente vale a pena. E no caso de Dona Terezinha, que sempre gostou muito de bailes, festas e conversar com os amigos, o aparelho possui um outro grande benefício. Então o que eu faço? Eu coloco ele na mesa. Além de eu conversar com as pessoas, eu fico ouvindo o que as pessoas estão falando, o que estão perguntando. Porque às vezes numa festa e há uma porção de barulho, aquela coisa toda, a gente se perde um pouco.
E com esse aparelho não, ele já transmite direitinho no ouvido da gente. Hoje os aparelhos auditivos são menores, com uma melhor qualidade sonora e até cores diferenciadas. Porém, essas mudanças realmente começaram a acontecer a partir dos anos 2000, com o surgimento dos aparelhos digitais. Antes disso, a história era diferente. Esse aparelho é um aparelho da década de 80. Ele é chamado de aparelho de caixa, por conta mesmo do modelo dele, ou aparelho convencional. O que ele tem? Na verdade, ele tem um microfone aqui e ele ficava no corpo, ou aqui na cintura, ou na altura do busto, para captar os sons. Esses aparelhos, eles variam de tamanho, como você pode ver. Esse é um aparelho já de uma tecnologia analógica. Ele era um aparelho de um tamanho menor em relação aos aparelhos retroauriculares, até menor do que um aparelho mais atual. Mas o que normalmente esses aparelhos são diferentes? Às vezes na potência do aparelho ou nas características. Beatriz Brito, de 18 anos, descobriu a perda auditiva quando ainda era criança. Ela conta que com o aparelho retroauricular, suas atividades eram limitadas. Então, ele entupia bastante, que não dava para escutar quase nada. Quando, por exemplo, eu ia numa festa, eu não podia fazer qualquer penteado, porque estava aparecendo. Com o novo aparelho, Beatriz começou a ter mais autonomia em suas tarefas e aproveitar as coisas simples do dia a dia, como escutar música. Eu vou lá no Bluetooth do celular, clico no Safe Link, aparece o iPhone, aí depois de conectar, o som sai aqui. Ou mesmo atender o telefone. Alô? Oi, Dai, tudo bem? Definitivamente a tecnologia mudou a vida dos deficientes auditivos. Beatriz, por exemplo, não poderia fazer aulas de zumba com o aparelho antigo, pois com o movimento ele cairia. Já para a dona Terezinha... Tá vendo? É essa folga que nós ficamos vendo televisão à noite, as novelinhas, os filmes, tudo. E no próximo bloco você vai ver que o Facebook, além de aproximar amigos, pode ser um bom negócio. Não sai daí, nós voltamos já já. Todo mundo tem um amigo especial. A PUC Campinas tem vários. No CIAD, jovens e adultos deficientes da comunidade recebem auxílio para uma formação profissional e humanista. O CIAD fica no Campus 1 da PUC Campinas. Para mais informações, ligue 3343-7116. Estamos de volta com o Espelho Urbano. E agora uma matéria para você que é conectado nas redes sociais. No mundo das páginas de humor no Facebook, o que para alguns é pura diversão, para outros é sinônimo de trabalho. Na reportagem de Giovana Lima, você vai conhecer histórias de jovens que estão faturando a partir da rede social. É cada vez mais difícil encontrar alguém que não esteja no Facebook. Afinal, é mais de 1 bilhão de usuários no mundo. Você provavelmente é um deles. Mas o que será que esses usuários fazem na rede? Compartilhar as coisas que eu gosto, que eu defendo. Converso com as pessoas, eu curto foto, compartilho as coisas que eu gosto. Conversar com as pessoas, ver as novidades. Seja no tablet, no computador ou no celular, os usuários do Facebook parecem estar por todos os lados. Segundo o IBGE, 62 milhões de pessoas acessam a rede todos os dias. Isso coloca o Brasil em segundo lugar no ranking de usuários mais ativos do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. E tem muita gente usando essa plataforma para ganhar dinheiro.
E quem vê o Luiz e o Fabrício reunidos nessa lanchonete, nem imagina que é isso mesmo que eles estão fazendo, negócios no Facebook. Os dois são donos da página Campinas Depressiva, que trata do cotidiano dos campineiros de um jeito bem humorado. Apesar de Campinas ter bastante humorista, não tinha ninguém que tratasse o assunto Campinas mesmo. Essa foi a brecha que a gente encontrou para colocar isso no ar. Com mais de 100 mil curtidas, a página se sustenta através da publicidade de marcas. Hoje nós temos alguns parceiros e esses parceiros eles acreditam na maneira que a gente trabalha, que é uma maneira de inserir a publicidade de forma de testemunhal. O pessoal busca o Facebook exatamente para atingir uma quantidade bacana de pessoas. Para este professor, o fato de as marcas buscarem caminhos relacionados com o humor se deve ao interesse gerado por esse tipo de conteúdo. Você entra por um aspecto e acaba gerando outra coisa, né? Então você entra pelo gancho do humor, da diversão, seja através de memes ou outros caminhos, né? E pode existir uma oferta ali, uma oferta de algum tipo de segmento publicitário. O humor também foi o caminho escolhido pelo Renan para dar vida ao personagem Chapolin Colorado, na página Chapolin Sincero, desde 2012. Com quase 4 milhões de curtidas, o sucesso veio da aposta na originalidade. Eu já vinha tentado em outros formatos, em outras plataformas, mas que eu via que o Facebook talvez seria interessante, essa coisa do humor, de um personagem de humor ali. Embora não se dedique apenas à página, o hobby de Renan também acabou virando negócio. Quando você chama muita atenção da mídia e dos veículos e etc., você acaba recebendo muitas propostas de publicidade. Existem muitas outras formas de ganhar dinheiro a partir do Facebook, como a venda de produtos próprios, produção de anúncios e administração de páginas como freelancer. Mas quando se trata da maior rede social do mundo, nunca se sabe quais possibilidades virão a seguir. E agora cultura. O Paulo Cheida, que é mestre em xilogravura, que é a gravura feita na madeira, está com uma exposição comemorativa no MAC, aqui em Campinas. A repórter Andressa Simão foi conferir a exposição. Quem vê o professor Paulo Cheida do curso de Artes Visuais dando aula, não imagina que neste ano ele comemora 50 anos de carreira como artista plástico. Em 1966 eu participei do primeiro Salão da Juventude, então que foi selecionado por júri, entre também artistas adultos, tudo. Então eu era praticamente criança, tinha 11 anos, né? E eu conto isso como início da minha carreira. Em comemoração, uma exposição no Museu de Arte Contemporânea de Campinas está aberta ao público e conta com 43 artistas expondo. A exposição está dividida em 3 segmentos. O primeiro espaço é destinado ao artista Paulo Cheida. Já o segundo espaço é destinado ao grupo de arte Olho Latino, que comemora 20 anos de carreira e com artistas brasileiros expondo. Já o terceiro espaço é destinado às obras da artista plástica Celina Carvalho, que comemora 40 anos de carreira. Paulo Cheida é conhecido tanto no Brasil quanto no exterior, pelas inúmeras exposições que já realizou em países da América Latina. No exterior, o tanto que é a projeção do nome do Cheida, né, do trabalho artístico dele, a ligação que ele tem com o social, que muita gente não conhece. Gravatas e bananas sempre foram muito presentes nas xilogravuras de Paulo Cheida. Que tem um contexto político aí, que é a gravata sempre simbolizando o poder, as relações de poder dos políticos e tal, daqueles que governam, né, o nosso país, enfim. E a banana sempre representando o povo, que é um alimento, a massa, né, a grande massa, um alimento popular. A professora de artes visuais, Ana Bittar, foi aluno de Paulo Cheida e hoje é colega de trabalho. Considero as obras dele assim um marco para a nossa região de Campinas, para a nossa época, a questão do olho latino que ele trabalha há muitos anos já, com as obras dele, com as obras de diversos artistas. A comemoração dos 50 anos de carreira de Paulo Cheida não podia ser melhor. É muito importante conseguir marcar essa data com uma exposição atual, né? A exposição de Paulo Cheida e o grupo Olho Latino no MAC vai até dia 19 de abril. A Verena tem outras dicas culturais que vão te deixar por dentro de tudo que rola nas universidades.
Esta é a exposição Expansão, Reflexão e Encontros, do ex-aluno de Artes Visuais aqui mesmo da PUC Campinas, Thiago Preto, que apresenta obras da sua trajetória no curso, feitas com materiais diversos encontrados nas ruas. A exposição segue até o dia 14 de abril e está no prédio H7 do Campus 1 da Universidade. Na Unicamp, no Centro Cultural do IEL, Instituto de Estudos da Linguagem, será apresentado um show cover em homenagem ao músico David Bowie, no dia 13 às 7 horas da noite. O evento possui entrada gratuita e é a sequência de um miniciclo que mostrou os longas de Bowie na universidade. Ainda no cenário musical da Unicamp, acontece de 18 a 20 de abril o 9º Encontro de Educação Musical da Universidade. Serão oferecidas diversas oficinas. Quem tiver interesse já pode conferir a programação de oficinas no blog oficial do evento. E para quem está atrás de uma boa dose de humor nesse mês, quem vem para Campinas é o humorista Rafael Cortez, ex-integrante do CQC, com a peça O Problema Não É Você, Sou Eu. Estudantes pagam meia entrada no valor de R$30. Já para quem estava com saudade, o Juca já está chegando no próximo mês de maio e uma das atrações já confirmadas é a banda Para-Brisa. O grupo formado por alunos e ex-alunos de comunicação se apresenta na festa fechada da PUC Campinas, dia 27 de maio. E falando neles, nós estamos aqui com 2 integrantes da banda Para-Brisa. É isso aí, Roberto. Quem tá aqui é o Alan, que entrou na banda no ano passado, e o Rafinha, que participou da fundação da banda. Olá, meninos. Olá, tudo bem? Rafinha, agora conta pra gente como que começou a banda. Então, em 2012, foi no primeiro ano de faculdade, a gente saía da aula e ficava em confraternização mesmo da galera, e a gente se perguntou ali quem que tocava violão, quem que tocava algum tipo de instrumento, e a gente se juntou. E daí o negócio ficou um pouco mais sério. Todo intervalo a gente estava tocando, daí a gente começou a levar um pouco mais a sério, tanto que a gente formou a banda, a gente pegou um pessoal também de jornalismo da faculdade, não só da nossa sala, e juntamos um grupo. Daí em 2012 a gente começou a fazer, em 2013 na realidade, a gente começou a fazer uns shows aí, perdidos nas festas da faculdade, na realidade, era uma coisa muito mais entre amigos, e só que a galera começou a curtir, então ficou um negócio um pouco mais sério. Daí a gente já vem ensaiando aí faz tempo e começamos a juntar depois a galera e pegar a gente mais profissional para ficar um negócio mais profissional, assim. E assim, pelo visto no começo da banda era uma coisa bem mais entre amigos, era o som que vocês gostavam e tal. Hoje em dia como é que funciona? Para uma banda funcionar, o principal é a gente estar se divertindo fazendo o que a gente gosta, que é música. Então, assim, tem um pouco dessa parada da gente pensar no público que a gente toca, pensar no que o pessoal quer ouvir também, mas principalmente fazer o que a gente gosta, tocar as músicas que a gente gosta, tentar encaixar o que a gente gosta com o que a galera gosta, para agradar todo mundo. Hoje a Para-Brisa, vocês consideram ela como o foco principal da carreira de vocês profissional ou como um hobby? E como que vocês veem daqui a alguns anos? Vocês querem viver só da Para-Brisa ou vocês sempre pensam em conciliar cada um como que é na cabeça? Eu acho que assim, todo músico, eu tô falando por mim, mas acredito que seja pro Rafa também, a gente sempre tem a vontade de fazer isso da vida, sabe? A gente sempre quer, um momento, conseguir trabalhar com isso e conseguir que isso sustente a gente. Mas no Brasil é um pouco difícil isso, então a gente tem uma carreira principal, por exemplo, eu e ele, a gente está se formando em publicidade, só que eu acho que a gente sempre leva a música como uma carreira paralela, que se der certo, se a partir do momento a música começar a dar o dinheiro que a gente precisa para viver, a gente larga tudo e vai viver de música mesmo, sem dúvida. Você é a mesma opinião? A mesma opinião, é a mesma coisa, Beleza, e agora para encerrar o nosso Espelho Urbano, a gente vai ficar com uma palhinha aqui da Para-Brisa, né, meninos? Muito obrigada e até a próxima. Bora. Tchau. Não quero mais saber de trabalhar até cansar, o que eu quero é viajar. Subir pro morro, descer pro mar, eu só quero praia e sol. Você do lado e um violão pra marcar o tempo bom. Essa é minha casa, esse é meu som, o som do mar e a energia recarregar. Não quero mais gravatas, carros, prédios. Quero sair do tédio, dá pra ser agora.